Atenção, atenção, patriotas, tá? Acaba de acontecer uma grande reviravolta, eu considero um grande plot twist carpado. A notícia é boa para presidente Bolsonaro, gente, tá? Jair Messias Bolsonaro acaba de receber uma excelente notícia maravilhosa, e quem vai trazer em primeira mão para vocês essa notícia é o próprio, ele mesmo vai explicar para todos vocês. Acompanhe esse vídeo, mas com muita atenção, vocês vão gostar e muito dos que vocês vão ver agora nesse vídeo. Vamos lá. Um depoimento muito poderoso. E nós estamos com o povo do Brasil. Nós estamos em solidariedade com o povo do Brasil. Nós não estamos com a opressão. É isso que estamos fazendo. Então, muito obrigado. Agora vamos ouvir Marcel Van Hatten, um membro da Câmara dos Deputados do Brasil. Então, o deputado Marcel Van Hatten, vamos falar agora. Você que não está inscrito, se inscreva no canal. Obrigado, Chris. Obrigado, em nome do povo brasileiro, por essa oportunidade que temos aqui de falar, de denunciar o que está acontecendo no Brasil de forma mais livre do que podemos fazer no nosso próprio país, infelizmente. Muito obrigado, América, por nossa longa relação com o Brasil. Os Estados Unidos da América são a maior democracia nas Américas. O Brasil é a segunda. Ou era. Nós todos sabemos que a democracia é um processo contínuo, enquanto a liberdade, como Ronald Reagan disse, não é legada aos nossos filhos na corrente sanguínea. Ela precisa se combater por ela, precisa se protegê-la e ser legada a eles para fazer o mesmo. É por isso que estamos aqui, para lutar por nossas liberdades e chamar a atenção do mundo aos graves reveses que estamos enfrentando na democracia no Brasil, quanto à liberdade e Estado de Direito. Quando eu vim pela primeira vez em D.C. para estudar aqui na Georgetown University há 15 anos, eu olhei a América Latina e vi como o socialismo estava subvertendo países que uma vez já tinham sido democracias: Venezuela, Bolívia, Equador. Enquanto esses países estavam sucumbindo para tiranos como Hugo Chávez e outros fantoches de Fidel Castro, e essas pessoas estavam perdendo suas liberdades, o Brasil continuava democrático, apesar da corrupção epidêmica histórica. Isso era em 2009. Na década de 2010, o Brasil entrou em uma nova era, na qual eu estava muito otimista. Nós todos estávamos. Era um período de tempo quando milhões de cidadãos preocupados foram às ruas protestar. A corrupção que estava na liderança do nosso país, a Operação Lava Jato trouxe essas questões à justiça e colocou dúzias de empresários, servidores públicos e políticos atrás das grades por lavagem de dinheiro e corrupção, incluindo o então ex-presidente Lula da Silva. Ele foi declarado culpado em 3 instâncias e mandado à cadeia para ficar uma sentença de 9 anos. Não só no Brasil, por sinal, mas também Peru, Guatemala e Panamá tiveram presidentes condenados por corrupção nos seus países por causa das investigações que começaram no Brasil envolvendo companhias transnacionais que também operam no exterior. No entanto, no início de 2019, a Operação Lava Jato começou a investigar outra parte do poder no Brasil, o judiciário. Denunciantes expuseram esquemas de propina no sistema de justiça, chegando até a Suprema Corte. Quando a história foi publicada na imprensa, os portões do inferno se abriram. O presidente da Suprema Corte, na época, Dias Toffoli, e um participante do esquema de propinas, decidiu censurar a revista Cruzoé e abrir uma investigação, entre aspas, acusando eles de espalharem fake news. O ministro Toffoli indicou o ministro Alexandre de Moraes para ser o relator do caso. A investigação, na verdade, uma inquisição, levou a Suprema Corte a ser uma vítima, um investigador e juiz ao mesmo tempo. Ainda está aberta depois de 5 anos e tem sido instrumentalizada para perseguir qualquer um que a Corte ela mesma entenda que seja crítico dela ou que oposa às perspectivas de seus membros. A quantidade de pessoas perseguidas criminalmente, devo dizer precisamente perseguidas pelo ministro Moraes e pela Corte, chega a milhares de brasileiros agora. Alguns deles estão aqui, alguns não podem voltar ao Brasil. De cidadãos
comuns a congressistas, incluindo o líder da oposição, como acaba de ser mencionado por meu colega Gustavo Gayer, jornalistas, opinantes e até mesmo juízes. Temos uma justiça aqui que também pediu asilo político nos Estados Unidos e está morando aqui agora. Desde desabrigados, que acaba de ser absolvido pelo ministro Moraes depois de estar nos eventos de 8 de janeiro, até o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, ninguém escapa da raiva e dos atos inconstitucionais e decisões da Corte. Bens congelados, contas bancárias violadas sem processo legal, passaportes confiscados, censura, a mesma tortura. Esse é o caso do senhor Clériston Pereira da Cunha, conhecido no Brasil como Clezão, que morreu na cadeia, depois de passar 11 meses em péssimas condições de saúde atrás das grades, incluindo 2 meses e meio depois que houve uma ordem para sua soltura, que foi assinada pela Procuradoria-Geral, mas foi ignorada pelo ministro Alexandre de Moraes. Por outro lado, as condenações de políticos corruptos estão sendo anuladas pela Suprema Corte, como foi o caso de Lula, que foi solto da cadeia e foi permitido que fosse para a presidência de novo por uma decisão da Suprema Corte, subjugando as decisões inferiores. Negócios condenados por corrupção estão sendo absolvidos. O que nós estamos experimentando no Brasil agora é uma ditadura em desenvolvimento. Então, não surpreende que Lula da Silva, que os maiores aliados de Lula da Silva são ditadores, como Maduro na Venezuela, Xi Jinping na China e Vladimir Putin na Rússia. Mesmo o grupo terrorista Hamas mandou parabéns para o Lula enquanto ele voltava ao poder. E agora está parabenizando Lula por suas falas absurdas, comparando o Estado de Israel e a defesa legítima de Israel ao Holocausto na Alemanha de Hitler. Ditaduras diferentes e outras, no entanto, a que vemos no Brasil é feita de uma forma mais sutil e perigosa. O sistema judiciário, ele próprio, está liderando uma ruptura institucional que torna mais difícil para o mundo entender esse triste e comprido processo. As pessoas tendem a confiar nos juízes mais do que nos políticos. No Brasil, no entanto, a confiança na Suprema Corte caiu muito. Uma pesquisa recente da Atlas Intel mostra que mais de 50% da população perdeu completamente a confiança na Suprema Corte, corroborando o sentimento de que as decisões da Suprema Corte são políticas, ilegais, inconstitucionais ou injustas. Eu repito, senhor congressista, nosso objetivo aqui é tornar a situação bem conhecida para o mundo. Nós amamos nosso país, nós amamos o Brasil, nós amamos os Estados Unidos da América, nós amamos a liberdade e nós amamos a democracia. E nós entendemos que essas virtudes só são possíveis onde houver um Estado de Direito presente. 15 anos depois de morar nessa cidade de Washington, D.C., como um estudante, eu olho para meu próprio país agora como um congressista eleito, com talvez uma visão mais realista, se não triste. Essa oportunidade que o senhor nos dá, no entanto, de compartilhar essa mensagem com o senhor, com o povo americano e com o mundo todo, renova o nosso otimismo e a nossa esperança. Tanto quanto nós amamos a América, nenhum de nós quer morar em outro país. Nós queremos morar em outro Brasil. Perdão, vamos lá. A Venezuela... Eu acredito que todos vocês aqui hoje concordam comigo que a Venezuela não é uma democracia. Está muito longe de ser uma democracia, é uma ditadura. Mas então eu tenho outra pergunta. A Venezuela tem uma Suprema Corte? A Venezuela tem o Ministério da Educação? A Venezuela tem Congresso? A Venezuela tem um Ministério Público? Sim, eles têm, mas eles já não são uma democracia, porque todas essas instituições que são valiosas para a democracia foram sequestradas e estão servindo como um instrumento de opressão. Elas estão servindo apenas para prender e oprimir as pessoas por suas opiniões, e o que nós temos agora no Brasil é exatamente o mesmo. Nossa Suprema Corte no Brasil não protege a Constituição mais. Na verdade, eles estão soltando traficantes de drogas, criminosos, líderes de tráfico e estão produzindo na cadeia congressistas, pessoas simples, simplesmente por suas opiniões. O motivo pelo qual o líder da oposição não está aqui hoje, Carlos Jordi,
O líder da oposição no nosso Congresso não está aqui hoje porque ele teve seu passaporte apreendido. Ele não pode mais sair do seu país para falar ao mundo o que está acontecendo no Brasil. Muitos outros congressistas não estão aqui hoje porque eles tiveram seus passaportes confiscados. Existe algo chamado pesca probatória. Praticamente todos aqui, além de mim, sofreram isso. Tivemos nossas casas invadidas pela Polícia Federal sob decisões de Alexandre de Moraes, tentando achar algo contra nós, porque nós falamos a verdade, por causa de nossas opiniões. No Brasil, a coisa mais perigosa que você pode fazer hoje é falar a sua opinião, falar o que você pensa. Se você trafica drogas, se você assassina pessoas, se você faz qualquer outro crime, você vai ser defendido. Então nós estamos aqui hoje usando essa plataforma que você graciosamente nos deu para dizer ao mundo que o Brasil não é mais uma democracia. O que está acontecendo no nosso país pode acontecer no seu também. Prestem atenção ao nosso país. Existe uma pesquisa feita recentemente no Brasil com 3.000 pessoas, eu creio, perguntando se elas acreditavam que viviam numa democracia ou se viviam numa ditadura do judiciário. Acreditem ou não, metade das pessoas responderam que nós vivemos hoje sob uma ditadura do judiciário. Metade da população de nosso país entende que o Brasil não é mais uma democracia. Mais de metade dos congressistas também acreditam nisso e também entendem isso, mas estão com medo de agir. E o motivo pelo qual estão com medo de agir é porque no momento em que tentamos aprovar um projeto de lei, devolvendo para o Congresso a liderança, ou o direito de aprovar leis, ou o direito de legislar, nós imediatamente sofremos intimidação, telefonemas de membros do Judiciário, assediando e ameaçando congressistas se não fizerem exatamente o que a Suprema Corte diz. Então estou aqui representando o líder da oposição, Carlos Jordi, que não pôde vir hoje, representando Daniel Silveira, congressista que também foi preso, e muitos outros. Carla Zambelli, que não pode estar aqui hoje porque seu passaporte foi confiscado. Isso não pode mais acontecer como está acontecendo. E para terminar, eu quero que vocês olhem nos rostos de todos os meus amigos que estão aqui além de mim hoje. Homens e mulheres corajosos. Essas pessoas agora estão sob risco de que no momento que colocarmos o pé no Brasil, podemos ser presos, podemos sofrer buscas e apreensões, podemos ter nossas vidas destruídas. E por quê? Por causa de corrupção? Porque roubamos dinheiro público? Não. Porque nós estamos lutando por real democracia. Porque nós não queremos ver o Brasil virar uma Venezuela, se já não for tarde demais. Então eu quero agradecer a cada congressista que veio aqui, além de mim hoje, por ter a coragem de vir aqui e cometer o que é um crime no Brasil, falar a verdade. Muito obrigado, representante Chris Smith. Primeiro de tudo, muito obrigado por nos dar essa oportunidade. Nós queremos esclarecer o que está acontecendo no Brasil. Meu nome é Eduardo Bolsonaro. Eu sou o deputado mais votado na história do Brasil. Eu sempre falei nos meus discursos no Congresso sobre os perigos do país se tornar uma Cuba ou uma Venezuela. Hoje, infelizmente, eu estou vivendo nesse próprio filme sobre a Gulag. E para aqueles que acham que estou exagerando, eu vou dizer 5 nomes. Felipe Martins, conselheiro internacional do presidente Bolsonaro. Um homem brilhante, com 30 e poucos anos, com um futuro promissor, aprisionado por um tribunal de exceção, acusado de um golpe de Estado jamais tentado ou planejado, e com toda a esperança de... E como a esperança de uma defesa justa, o processo legal não existe no Brasil, depois Câmara, também na cadeia, acusado de um golpe imaginário. E assim como eles, veterinários, cantores gospel, intérpretes de sinais, e mesmo um desabrigado e uma pessoa diagnosticada com alto grau de autismo, todos eles estão presos, acusados de um golpe de Estado. É muito claro que toda essa opressão é só um passo para o fim último, de prender meu pai, o presidente que ousou colocar os interesses dos brasileiros em primeiro lugar. Meu pai agora é perseguido e é caluniado
das formas mais variadas. Assim como em toda tirania, o limite do ridículo não existe mais. E ele mesmo é acusado de ter cometido o crime terrível de perturbar uma baleia. Isso não é piada. Ele é indiciado criminalmente por passar perto de uma baleia num jet ski. E a coisa mais impressionante é, a queixa foi feita por Lula da Silva, pelo ministro do Meio Ambiente do Lula da Silva. Isso é mais ridículo do que as acusações feitas contra Trump aqui nos Estados Unidos. Meu pai também é acusado de tentar um golpe de Estado quando ele não era mais presidente. O judiciário, indicado pelo Partido Comunista no poder, quer acreditar que meu pai não queria sair do poder. E quando não tinha mais forças armadas ao seu dispor, tentou um golpe de Estado com velhinhos e mulheres desarmados, e tudo isso a milhares de quilômetros do Brasil, quando meu pai estava de férias nos Estados Unidos. Chegando ao fim, eles querem que nós acreditemos, Sr. Chris Smith, que mulheres, idosos e todo tipo de cidadão comum desarmados são perigosos ao Estado de Direito. E aqueles violando os direitos e garantias fundamentais são... Senhoras e senhores, essas histórias não são algo que alguém me disse. Nós estamos vivendo isso agorinha. E não há sequer uma palavra do governo Biden, do Departamento de Estado ou de qualquer autoridade governamental do lado da democracia, os Estados Unidos da América. E para os colegas que estão me acompanhando aqui, também vamos falar de situações aterrorizantes. O Brasil, infelizmente, não é mais uma situação, não é mais uma democracia. Obrigado. Muito obrigado, senhor Chris Smith. Paulo Figueiredo, um jornalista premiado, nós falamos com ele, aprendi tanto dele, eu quero agradecê-lo por estar aqui. Paulo, o microfone é seu. Muito obrigado. Como estão todos? Opa! Paulo derrubou o microfone. É um dia lindo aqui no Capitólio, um dia histórico para o Brasil. Então, quero expressar minha gratidão ao representante Smith, ao congressista Smith. Você é verdadeiramente um campeão de direitos humanos e da liberdade do povo brasileiro. Então, quero pedir uma salva de aplausos ao congressista Smith. Inacreditável. Ele renova minha esperança nesse país. Senhoras e senhores, eu estou diante de vocês como um testemunho vivo da crise da democracia do Brasil. Até 2022, eu era o jornalista político mais assistido do país no prime time, na TV a cabo. Naquela época, eu também tinha 5 milhões de seguidores nas minhas várias plataformas de redes sociais. E depois, do dia para a noite, minhas redes sociais foram bloqueadas no Brasil, meu passaporte brasileiro foi cancelado e minhas contas bancárias foram congeladas por ordem da Suprema Corte do ministro Alexandre de Moraes. 10 dias depois, sob Lula da Silva, o Departamento de Justiça do Brasil começou uma investigação contra a rede para a qual eu trabalho, Jovem Pan, todos conhecem, que depois demitiu todos os comentaristas conservadores, incluindo meus colegas Marco Antônio Costa e Gerson Gomes, que estão, na verdade, bem aqui no público hoje. A perseguição recentemente cresceu com a alegação ridícula que eu havia participado num golpe, simplesmente porque eu noticiei de forma precisa nas atividades por trás das cenas das Forças Armadas Brasileiras. Isso se chama jornalismo. Jornalismo. A mídia tradicional devia tentar a qualquer hora. Eu moro nos Estados Unidos há cerca de uma década, mas agora é diferente. Eu moro no exílio, incapaz de voltar ao meu lar. Eu queria poder dizer que sou a única pessoa nessa situação, mas eu não sou. Dúzias de pessoas, de jornalistas, estão sendo perseguidos e também exilados aqui nos Estados Unidos. Eu preciso dizer o caso notável do jornalista Alan dos Santos, que está presente aqui no público, cuja prisão foi ordenada pelo ministro Moraes por crimes de opinião, e sua extradição foi negada pelo governo dos Estados Unidos. Ou o caso do
do podcaster liberal Monark, que acha que também está aqui hoje, que fugiu para a América depois que suas redes sociais foram derrubadas e sua vida foi arruinada pelo ministro Moraes por simplesmente questionar nosso sistema eleitoral e a censura contínua no Brasil. Milhares, não, dezenas de milhares de cidadãos comuns e suas redes sociais foram derrubadas pelo mesmo Alexandre de Moraes. Meus amigos, eu lhes garanto, esses são todos fatos. E independentemente da sua posição política, você não quer viver num país onde um homem pode determinar o que pode ser dito. É por isso que isso viola todos os direitos humanos e tratados internacionais, mesmo a Declaração Universal de Direitos Humanos, que garante liberdade de expressão e liberdade de imprensa, independentemente de fronteiras. Tudo isso também viola os meus direitos, protegidos sob a Constituição dos Estados Unidos da América, já que toda a minha atividade jornalística foi conduzida enquanto eu morava aqui, portanto, sob jurisdição americana e protegido pela sagrada Primeira Emenda. Deixa eu colocar de forma clara. O que está acontecendo no Brasil é criminoso. E, infelizmente, esse crime tem cúmplices aqui na América também. Alguns desses cúmplices estão bem ali atrás, nessa bela casa que deveria ser um farol para o mundo livre. Outros estão algumas quadras daqui, na Avenida Pensilvânia, onde fica a Casa Branca. Isso é só dizer os fatos. De acordo com inúmeros relatos de imprensa, o governo Biden não poupou esforços para interferir na eleição brasileira para garantir a eleição de Lula da Silva. Mesmo agora, amigos de George Soros e do Foro de São Paulo, no Partido Democrata, buscam calar nossas vozes. E como Lula da Silva pagou por todos esses bons serviços pelos democratas? Ele antagonizou todos os pontos americanos mundialmente, alinhando o Brasil com o Hamas, com a Venezuela, com Cuba, com a Rússia, com o Irã e, claro, com a China. Sob a sua liderança e no BRICS, o Brasil está ativamente trabalhando com a China para minar a soberania do dólar como uma moeda internacional. Isso precisa acabar. Eu insto os congressistas americanos a fazerem suas responsabilidades de fiscalização para promover o interesse americano e restaurar os direitos humanos inalienáveis dados a todos nós pelo nosso Criador. Como os pais fundadores desse país, de forma tão eloquente, descreveram. Isso é o que pedimos. Deus abençoe a América, Deus abençoe o Brasil. Assim que as notícias vão sendo divulgadas, eu vou estar atualizando todos vocês aqui nesse canal. Então, tá aí do outro lado me assistindo, não é inscrito, não perde tempo, já se inscreve aqui embaixo no canal, ativa o sininho das notificações e a gente se vê aí no nosso próximo encontro. Até lá!